9h22, estamos de regresso à edição da manhã. Para muitos é um vício, um prazer, para outros serve apenas para potenciar alguns aspectos comportamentais. Há depois quem diga que faz mal à saúde, mas há também quem diga que faz bem. É sobre o café que hoje tem o seu Dia Mundial e os seus efeitos, que falamos hoje na edição da manhã. Em estúdio está Rodrigo Cunha, investigador e neurologista. Sr. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã. Afinal, em que ficamos? Faz bem ou faz mal beber café? Eu diria que no essencial é hoje seguro dizer que é seguro beber café e certamente em muitas situações é benéfico o consumo do café. E que situações são essas? Por exemplo, no caso de situações de diabetes, está hoje bem documentado que o consumo de café se associa inversamente não só ao aparecimento, como também ao desenvolvimento de situações de diabetes. Talvez de modo mais evidente e aquilo que suscita maior entusiasmo junto da comunidade científica e médica hoje em dia é o problema da demência. É algo de dramático na vida do indivíduo, é o próprio cerne da individualidade que é afetado, não nos lembrarmos quem somos, qual é a nossa história e há um conjunto, uma conjunção de dados, por um lado clínicos e por outro lado de investigação fundamental, que hoje em dia nos permitem ter alguma confiança ao afirmar que poderá haver benefícios evidentes como resultado do consumo de café, por exemplo, na prevenção da doença de Alzheimer. Aliás, este esforço de tentar mudar esta impressão negativa associada ao consumo de café tem, em larga medida, sido promovido pela Associação Industrial e Comercial do Café, que tem feito um esforço grande junto de clínicos gerais, especialistas e público em geral. Mas nesses casos de efeitos positivos, como é que se dá essa ação do café? E falou aqui essencialmente de doenças neurológicas, tocou na questão do Alzheimer, mas está também associado a Parkinson. Exatamente. Começou pela doença de Parkinson. Hoje em dia, eu acho que aquilo que é importante compreender é que, do ponto de vista clínico, é possível mostrar uma correlação entre o consumo de café e o aparecimento ou não de uma doença. Depois há todo o trabalho de ciência fundamental, que é aquilo em que, em particular, eu me concentro no Centro de Neurociências de Coimbra e na Faculdade de Medicina, onde procuramos agora uma relação causal. E aquilo que nós nos focamos é tentar precisamente determinar mecanismos associados aos efeitos benéficos como resultado da ingestão crónica de doses moderadas de café e nesta altura estamos relativamente confiantes que estamos no bom caminho no sentido de identificar o alvo molecular, o que nos abrirá a possibilidade de, dentro de uns anos, dispor de fármacos muito mais seletivos que o café ele próprio para tentar interferir com estas doenças. Do que já concluiu, consegue-se perceber que efeito positivo é que o consumo de café tem, em particular nestas duas doenças que já aqui enumerou? Falando da doença de Alzheimer, problemas de perca de memória em geral, eu acho que é importante perceber e tornar claro que o café não melhora a memória. O que o café faz é prevenir que ocorram déficits de memória. Portanto, atua como um normalizador. Aliás, passa-se o mesmo também em situações de modificações do humor. Muitos de nós bebemos café para não ficarmos deprimidos. Não é por acaso que os consumos de café mais elevados a nível mundial surgem nos países nórdicos, onde a incidência de depressões é também superior. Portanto, é esta ideia de que o café, e sobretudo a cafeína, um dos seus principais constituintes, atua como normalizador do funcionamento de circuitos no sistema nervoso central. E o efeito é semelhante, quer para Alzheimer, quer para Parkinson, ou no caso do Parkinson é diferente? A lógica de funcionamento é relativamente semelhante. É aquilo que nos caracteriza em termos de reação com o meio ambiente, é a capacidade de adaptação do nosso sistema nervoso ao meio ambiente. Tudo isto implica fenómenos plásticos que ocorrem no nosso sistema nervoso, quer para adquirirmos uma nova memória, quer para iniciarmos um movimento, a base da demência e da doença de Parkinson, e aquilo que a cafeína parece fazer é normalizar estes processos de plasticidade, portanto impedir que eles se tornem aberrantes e que a patologia surja. Mas existem ainda algumas resistências por parte da comunidade médica em relação a esta questão? Certamente, é um mito grande e é uma falta de exploração, e a grande responsabilidade é minha, como professor de uma faculdade de medicina, de não tornar suficientemente evidente, porventura ao longo dos anos, os benefícios em detrimento dos potenciais malefícios, que também existem alguns efeitos. E é necessário cuidado em algumas pessoas, não é para todos. Todos podem tomar o café que querem, não é bem assim. Cada um de nós, por exemplo, o seu caso e o meu caso, nós temos genótipos diferentes. Portanto, para si será suficiente um café, para mim são necessários 4 ou 5. Não é nenhum que eu não bebo, de todo. Portanto, certamente o seu genótipo é diferente do meu. Portanto, não se pode generalizar e dizer que o café faz bem a toda a gente. O café faz bem à maioria das pessoas e em situações... Mas pode fazer algum tipo de diferença na qualidade de vida destes doentes ou não?
Eu julgo que é sobretudo na qualidade de vida que o consumo de café terá maior impacto, porque a maioria dos efeitos do café são exercidos a nível do sistema nervoso central. O senhor pode estar doente, mas quando tem a percepção de que está doente, aí é que se sente realmente mal. E a capacidade que o café tem de controlar o humor, controlar a disposição do indivíduo é particularmente importante em termos da qualidade de vida associada à doença. É um consumo em que ordem diária? Mais uma vez, depende das pessoas, como lhe estava a dizer, depende do Naturalmente, mas também genótipo falou há das pessoas. pouco em excessos que não devem ser Exatamente. cometidos. Aliás, O que como é todas as dito normal? substâncias. Eu diria que o normal, as doses que estão estudadas, por exemplo, no caso da demência, no caso de situações de diabetes, problemas cardiovasculares também, as doses em estudos clínicos que se observam serem benéficas, andam normalmente entre 2 a 4 cafés, as nossas bicas por dia. E o fator dependência não preocupa? O fator dependência, nós já fizemos alguns estudos olhando para a dependência. Existe certamente prazer associado ao consumo de café. O facto de existir prazer é a base do início de uma dependência, mas este prazer e a passagem para uma dependência é muito mais terno para o café do que para outras drogas de abuso, como por exemplo cannabis, cocaína ou outras substâncias que causam maior dependência. Portanto, existe uma pequena dependência, certamente. Existem problemas associados à paragem brusca do consumo de café. Por exemplo, o síndrome de dor de cabeça ao fim de semana é um exemplo, mas essa dependência surge numa escala muito menor que outras substâncias que são consideradas, desculpe o termo em inglês, aditivas. Há benefícios no consumo, mas de forma moderada. Moderada, obviamente. Eu penso que isto é uma generalidade em termos de saúde. Como em tudo na vida. Soutor, muito bom dia, muito obrigado Foi um pela sua prazer. presença nesta Muito obrigado. edição da Manhã. Muito gosto. Muito obrigado.